Olá, ouvintes da Capital FM. No podcast de hoje, trataremos da garantia de emprego das pessoas com deficiência no cenário da pandemia causada pelo novo coronavírus. Primeiramente, é importante destacar que a vida das pessoas com deficiência em nosso país nem sempre é fácil. Com raras exceções, não há adaptação estrutural das ruas, calçadas, escolas, imóveis, empreendimentos comerciais, dentre outros tantos, e nem sempre é possível contar com a presença de profissionais capacitados para atender às demandas dessa parcela da população. Por vezes, essas pessoas são tratadas de forma discriminatória e não possuem acesso a serviços básicos como a saúde, a educação e até ao mercado de trabalho. Assim, foi necessária a edição de um dispositivo legal, a Lei 8.213, em 1991, que, muito embora trate dos benefícios da Previdência Social, em um dos seus artigos traz a obrigatoriedade de contratação de pessoas com deficiência pelas empresas com mais de 100 empregados, razão pela qual a lei tornou-se popularmente conhecida como a Lei de Cotas. Ela delimita os percentuais mínimos de empregados com deficiência a serem contratados pela empresa, variando de 2% a 5% de seu quadro de funcionários, os quais somente podem ser dispensados sem justa causa, se contratados outros na mesma situação. São trabalhadores que possuem as mesmas obrigações e os mesmos direitos trabalhistas daqueles que não possuem deficiência, recebem o salário de acordo com as funções que desempenham e, quando dispensados, percebem as mesmas verbas rescisórias que os demais. As contratações devem observar as capacidades do trabalhador com deficiência e as atividades laborais devem permitir a sua ascensão profissional, assim como o meio ambiente de trabalho deve ser inclusivo, acessível e saudável. Visando uma proteção ainda maior a esses trabalhadores, lei recente de 2020, a 14.020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e de Renda, dentre outras medidas para o enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus, em um de seus artigos prevê que no cenário pandêmico é proibida a dispensa sem justa causa do empregado com deficiência. Entretanto, como a mencionada lei estabeleceu que seus dispositivos teriam vigência até a duração do estado de calamidade pública decretado em razão do caos sanitário vivenciado, mas, porém, limitados à data de 31/12 de 2020, surge aí uma discussão se essa proteção continua vigente em 2021. A despeito da matéria ser muito recente, já podem ser constatados alguns julgados que entenderam que os dispositivos da lei em questão, mesmo tendo sido fixado para sua vigência 31 de dezembro do ano passado, ainda estão em vigor, pois, de fato, as situações de calamidade e de emergência de saúde pública mencionadas na lei ainda persistem, com um número de mortes proporcionalmente até superior ao ano de 2020, o esgotamento de leitos de UTI em diversos estados, havendo motivos suficientes para, inclusive, dar continuidade à aplicação do artigo que tratou dessa garantia que estamos falando, enquanto perdurar a pandemia. Outro fundamento é que a Lei 14.020 de 2020 somente perderá a vigência por autodecretação ou por revogação expressa, o que não ocorreu. E mais, vários estados já decretaram estado de calamidade pública, motivo que garante a aplicação do artigo que prevê a garantia de emprego. Por outro lado, tem-se ainda a prevalência do princípio da condição mais benéfica, que prevê a manutenção no contrato de trabalho de cláusulas mais vantajosas para o empregado, para evitar que ele sofra prejuízos, o que abarcaria a garantia de emprego provisória concedido aos trabalhadores com deficiência. Assim, recomendamos às empresas que não sejam realizadas dispensas sem justa causa dos empregados com deficiência, até pelo menos que seja finalizada a pandemia. Lembrando que, mesmo após terminada a pandemia, o trabalhador com deficiência, porventura dispensado, terá que ser substituído por outro em idêntica situação, como aqui já destacado. Por fim, é importante lembrar que a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho é uma ação afirmativa que visa dar oportunidade àqueles que sofrem discriminação e preconceito, oportunizando que possam mostrar o seu potencial, possibilitando a estes vida digna.
Por hoje é só. O podcast de hoje foi elaborado por Carla Leal e Gabriela Andrade, membros do GPMAT, Grupo de Pesquisa sobre Meio Ambiente e Trabalho da UFMT.